Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Estamos felizes, agradecidos por podermos iniciar uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, que participam ali comentando alguma coisa. Isso é importante. Nós agradecemos também a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Miriam Pereira, ela é de São Paulo, capital. Ednilza Ana Macedo Soares é de Ribeira do Pombal, na Bahia. Leda Palmater é de Spring Lake, Michigan, aqui nos Estados Unidos. Nelly Holden é de Cruz Alta. Eli Alves e Irani são de Ipatinga, Minas Gerais. Compartilhe os estudos sempre com outras pessoas também. Edileuza é de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pelos cuidados que tem tido para com cada um de nós. Queremos Te agradecer porque estamos iniciando mais uma semana de estudo na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a tomarmos uma decisão ao Teu lado, fazermos a Tua vontade e não a nossa vontade. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia, que passam por momentos difíceis, que têm suas lutas, seus problemas, suas tribulações, suas angústias, sofrimentos, enfermidades. Que Tu concedas as bênçãos, Pai, conforme a Tua vontade, e que cada um permaneça firme na fé, confiantes de que, mesmo se não receberem a bênção que estão pedindo, mas que receberão o galardão da vida eterna. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nas últimas semanas nós estivemos aqui falando a respeito da nossa fidelidade para com Deus, fidelidade em todos os aspectos da nossa vida. E aprendemos que Deus, Ele recompensa todos aqueles que são fiéis, que permanecem firmes, que mesmo em meio a lutas, problemas, provações, dificuldades, continuam sendo fiéis a Deus. E ficamos agradecidos a Deus porque fizemos mais essa série com vocês. Hoje estamos iniciando o último estudo da série Servos Fiéis Aguardando o Senhor, e vamos falar exatamente sobre a recompensa que vamos receber do nosso Senhor Jesus por causa da nossa fidelidade. E o verso que eu quero ler inicialmente é o verso que eu leio, que eu comento e falo para vocês todos os dias no final do estudo. Mateus capítulo 25, verso 21. O Senhor disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor." Aqui nós conhecemos muito bem essa parábola que Jesus contou a respeito do servo fiel. E todos aqueles que são fiéis a Deus nos mínimos detalhes, Deus vai colocar no muito. Às vezes nós não seremos colocados no muito aqui neste mundo, na nossa vida, no nosso dia a dia. Poderemos ser fiéis e continuar passando necessidades, dificuldades, mas o muito que o Senhor vai nos colocar é a vida eterna, é o galardão que nós iremos receber, a coroa de justiça que nos está guardada, e nós temos que almejar este prêmio, irmãos, porque é a garantia, a promessa que Jesus fez, que todos aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Então, irmãos, vale a pena nós sofrermos por Cristo, vale a pena nós abrirmos mão dos desejos que nós gostamos de fazer, coisas pecaminosas que nos afastam de Deus. Precisamos rever como nós temos vivido a nossa vida até aqui, a nossa vida cristã, se nós temos sido realmente cristãos ou se nós estamos nos enganando a nós mesmos. Porque, como nós estudamos aqui semana passada, ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos ser cristãos e ao mesmo tempo gostar de fazer as coisas que o mundo nos oferece, coloca diante de nós. Então nós temos que tomar uma decisão. E claro, a pressão é muito forte da mídia, das propagandas, daquilo que nós vemos para nos levar para a perdição.
E como nós também dissemos aqui nesta série, Satanás, ele coloca essas coisas para nos atrair, mas ele não tem nada a nos oferecer a não ser a morte, porque todas essas coisas que são os prazeres da carne, que nós gostamos de fazer, mas que nós temos que evitar fazer, então tudo isso que é colocado diante de nós, nos leva para a morte. Mas Jesus não. Jesus, ele veio para nos mostrar que nós deveremos viver em comunhão com Deus, assim como Jesus vivia em oração e fazendo bem, atendendo as pessoas que o procuravam. Jesus, ele oferece a vida eterna, e essa vida é vida com abundância, já começa aqui neste mundo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já começamos a gozar a vida eterna. E se passarmos pelo descanso, quando nós ressuscitarmos, a vida ela vai continuar, a eternidade. Então, vale a pena nós mortificarmos o desejo da carne, como diz o apóstolo Paulo, que as coisas que ele não queria fazer, ele fazia. E as coisas que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Então, ele esmurrava o corpo, quer dizer, ele mortificava o desejo carnal que ele tinha nele. Então, nós vemos que todos os homens que nós chamamos de pessoas santas, né, que estão na Bíblia como exemplo para cada um de nós, eram pessoas sujeitas às mesmas paixões que nós. Eram pessoas de carne e osso, mas eles perseveraram em fazer a vontade de Deus. Eles lutaram para vencer o desejo carnal, e assim também nós. Hoje, no século XXI, as tentações elas são muito mais fortes, atraentes do que naquela época dos apóstolos, na época do Antigo Testamento. Existiam tentações também, mas não eram tentações como as de hoje, que estão na nossa frente em todo momento. Nós vemos que em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, Hebreus, capítulo 11, verso 6, a palavra de Deus, ela nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E veja aqui que a palavra de Deus diz que crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então há uma recompensa. Agora, essa recompensa que nós receberemos não é pelas boas obras, eu vou fazer boas obras para ser recompensado, não é isso. Essa recompensa que nós receberemos é porque nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, é porque nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo em nossa vida e começamos então a agir segundo aquilo que Deus requer de cada um de nós. Então receberemos a recompensa por nossa fidelidade e não pelas obras. Em Apocalipse, no capítulo 22, verso 12, Apocalipse 22, verso 12, o apóstolo João escreveu: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Vejam, eu venho em breve, diz ele aqui, e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Então, mais uma vez, deixar claro que não é pelas obras que nós vamos ser salvos. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça. A salvação ela é pelos méritos de Jesus e não pelos nossos méritos por coisas boas que nós fazemos. Mas a recompensa, ela vem por causa da nossa fidelidade. O profeta Isaías, em Isaías 40, no verso 10, ele escreveu: Isaías 40, 10, sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Então, no Velho Testamento, fala da recompensa daqueles que são fiéis a Deus. E ainda, nós lemos também em Isaías 62, e no verso 11, Isaías 62, 11, ele nos diz: o Senhor enviou esta mensagem até os confins da terra. Digam ao povo de Sião: vejam, seu Salvador se aproxima. Olhem, ele traz consigo sua recompensa. Então, o profeta Isaías dizendo que o nosso Salvador, ele se aproxima. E ele vai trazer com ele a recompensa. Então, por isso, irmãos, vale a pena nós perseverarmos na fé.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos aceitar a palavra de Deus pela fé, crer que tudo que está aqui é para nossa orientação, para nosso crescimento espiritual, e em recompensa à nossa fidelidade a Deus, pelo que nós conhecemos em sua palavra e praticamos em nossa vida, nós receberemos a recompensa que será a vida eterna. Jesus, quando ele falou as bem-aventuranças lá no Sermão do Monte, está em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, Jesus, fazendo a introdução para o Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, aqui nós encontramos Jesus dizendo que felizes são aqueles que, por causa dele, por causa da nossa fé, são perseguidos, são insultados e eles mentem, falando mal contra nós, inventam mentiras. Então, se nós estamos passando por estes momentos de perseguição, de insulto, nós deveremos nos alegrar. Por quê? Porque nós estamos no caminho certo. Porque o cristão que não passa por provas, por lutas, por insultos e pessoas que não levantam calúnia contra o cristão, esse cristão ele está vivendo um evangelho errado. Não está vivendo o evangelho de Cristo, porque o próprio Jesus foi perseguido. Jesus ele sofreu desde quando ele nasceu, foi perseguido até o momento em que ele se entregou para morrer na cruz do Calvário. Mas Jesus venceu, ele morreu para vencer. Venceu Satanás na cruz do Calvário quando ele morreu, ele ressuscitou e ele é a ressurreição e a vida. E ele nos garante que todos aqueles que crerem nele, ainda que passem pela morte, também ressuscitarão. E em Hebreus capítulo 12, nós lemos ali nos versos 1 e 2 que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E então nós deveremos nos livrar de todo o pecado, de todo o embaraço que tão firmemente se apega a nós, e aí correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, o pecado ele procura nos prender, ele arma laços e diz aqui, nos livrar de todo o peso, de todo o embaraço que firmemente se apega a nós. E quando nós nos livrarmos dessas coisas, nós vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas esta vitória sobre o pecado, ela não vem por nós mesmos, pelos nossos esforços. Ela vem quando nós reconhecemos que somos fracos, pecadores, carecemos de um Salvador e clamamos pelo sangue de Jesus. Então ele nos dá vitória sobre os pecados que nos assediam a cada momento. Que possamos buscar cada dia mais reconhecer a nossa dependência de Deus, que possamos cada dia fazer uma entrega completa, genuína, pedir a Jesus uma transformação, uma mudança de vida, porque nós almejamos os céus. E com certeza a recompensa, ela já está preparada e Jesus só está esperando o Pai dizer: filho, vai buscar os meus filhinhos. Irmãos, será um grande evento, o maior evento de toda a história do mundo. É a volta do nosso Senhor Jesus, cumprindo a promessa que ele fez lá em João 14, de 1 a 3, que ele estava indo, mas que ele vai voltar. E nós cremos nessa promessa, estamos firmados nessa promessa. E muito em breve nós contemplaremos o nosso Senhor Jesus face a face e estaremos com ele para todos sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, dando sequência a este último estudo desta série, mas não nos esqueçamos as palavras que Jesus vai dizer àqueles que foram fiéis. Bem-está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.